Hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens que nós iniciamos semana retrasada. Igrejinha gloriosa, igrejinha poderosa. É de propósito que a gente colocou esse nome no diminutivo, não para diminuir o poder da igreja, mas para lembrarmos que o poder da igreja está intimamente ligado com a simplicidade da igreja. Que a igreja gloriosa não é a igreja do hype. A igreja gloriosa não é a igreja mais pop. A igreja gloriosa não é a igreja mais moderna. A igreja gloriosa é a igrejinha, a igreja simples, a igreja congregacional, uma igreja raiz. Amém? Essa é a igreja poderosa, que pode sim, uma igreja raiz pode e deve ter uma linguagem atualizada. Já ensinei há uns anos atrás que nós não falamos para quem está morto, viu, irmão? Tem gente que chega, porque no meu tempo falava-se dessa maneira. Tinha que ser assim. A essência não pode mudar nunca. Nunca, de jeito nenhum. Que é doutrina, que é fundamento, passa-se geração, vem outra, a gente continua crendo nas mesmas coisas. Mas a linguagem, a roupagem, ela muda. Porque a gente não prega para quem está morto não, irmão. A gente prega para quem está vivo. E se a gente quer ser ouvido, a gente tem que falar português. E até o português muda, quantos sabem disso? Até o português vai se atualizando. Então nós temos que falar de maneira que as pessoas que estão vivas possam entender. Então a igreja raiz, ela também se atualiza, ela também se movimenta junto com Deus para a próxima geração. Mas nós não podemos, ao fazermos essa atualização, perdermos a nossa essência e esquecermos que o poder da igreja está no poder do Espírito, está no poder da palavra, está no poder das coisas velhas, na verdade, que nunca ficam velhas. Na igreja congregacional, na igreja raiz, uma igreja simples. E eu acredito que, muito mais nos dias de hoje, a sociedade já está cansada do barulho, irmão. Até o mundo não está aguentando o mundo mais. As pessoas não querem mais movimentos, agitações. As pessoas estão com fome de vida simples e poderosa. As pessoas estão com fome de contato. Ninguém aguenta mais os frutos, alguns frutos da modernidade. As pessoas querem vida na vida. E a igreja precisa entender isso, que é o momento da igreja oferecer isso, que ela pode oferecer isso mais do que qualquer outra pessoa. E hoje, na nossa série, dando continuidade também à reunião de oração, ao seminário de intercessão, que começou sexta-feira, sexta, sábado, e eu quero dar continuidade hoje a esse assunto de oração, pensando no fato também de que muitos de vocês não vieram no seminário de intercessão, então é uma oportunidade para a gente pescar vocês para a cultura de oração, trazer vocês para esse lugar. Alguns não vieram porque não puderam vir, outros ainda estão meio que dormindo. Em nome de Jesus você vai despertar. E aí tem também aqueles que, esses eu tenho um certo problema com eles, que não vieram e são aqueles que estão sempre falando, a igreja tinha que orar mais, a igreja tinha que ter um culto de oração, a igreja tinha que ter mais momento de oração. Aí quando a gente faz, o abençoado não vem. Aí quando a igreja começa a orar, ele começa a falar assim, a igreja tem que evangelizar mais. Aí a gente começa a evangelizar, ele diz que a igreja tem que orar. Aí a gente começa a orar, ele fala, a igreja tem que ter EBD, aí tem EBD, ele não vem no EBD. Porque EBD mudou minha vida.
se a igreja tivesse EBD, tudo na minha vida ia mudar. Eu ia voltar a ser quem eu era antes. Aí tem EBD, não vem. Mais ou menos o que aconteceu com os fariseus. Reclamavam, veio João Batista, não foi satisfeito. Reclamou de João Batista, veio Jesus, reclamou de Jesus também. Então, é por você também que a gente está aqui. Para que você também se envolva na cultura de oração da igreja. Pare só de falar que você quer orar e comece a orar. Eu quero falar hoje sobre 4 mentiras que militam contra uma cultura de oração. Antes da gente começar cada uma delas, quando eu vejo aqui essa igrejinha, eu me lembro do avivamento da Rua Azusa. No avivamento da Rua Azusa, os testemunhos dizem que quando aquelas pessoas começavam a orar, dentro daquele casebre, dentro daquela casa, eles oravam que o lugar se estremecia, e quem estava passando na rua via a casa pegando fogo. Há testemunhos de pessoas que gritavam: lá a casa está pegando fogo, só que não estava pegando fogo nenhum. Era o fogo da oração, era o fogo da intercessão. Quando aquele povo orava, pessoas eram curadas nas ruas, em volta da casa. Tamanho era a força de oração dessa igreja, desse movimento ali na Rua Azusa. E nós precisamos disso. Deus já tem nos chamado já incessantemente há 2 anos para crescermos nessa cultura de oração. Temos aprendido, mas precisamos avançar ainda mais. Existe uma igrejinha dentro da igreja, meu irmão. Da igreja pop do domingo, da igreja descolada do domingo à noite. Agora falando da gente aqui, existe uma igrejinha dentro dessa, e é essa igrejinha que sustenta tudo que nós estamos vivendo. Eu sou fruto dessa igrejinha dentro da igreja. Quando eu me converti, as minhas primeiras experiências com o Espírito Santo, as minhas experiências com o mover de Deus, o avivamento veio, não foi no culto de domingo, foi numa salinha. Como eu já contei aqui, Adriano estava comigo lá, a gente estava junto, do teatro. Era para a gente estar ensaiando teatro, mas uma fome de Deus começou a nascer ali dentro, e a gente já não gastava tempo mais ensaiando peça, ensaiando roteiro. A gente se reunia para orar, e aí ficava orando 10, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, muitas vezes 3, uma tarde inteira de oração. E aquele lugar começou a tremer, literalmente, meu irmão, do poder de Deus. Começou a chegar mais pessoas, até que isso explodiu e tomou a igreja do domingo. Mas isso começou numa salinha, isso começou num cantinho. E a gente viu esse final de semana uma salinha ali, que estava queimando por essa igreja, que estava orando, buscando o poder de Deus. Não é só essa salinha, não. É os pequenos grupos dos famintos que acontecem na vida da igreja, daqueles que oram. Então vamos lá. 4 mentiras. A primeira você vai achar uma loucura. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Crônicas, capítulo 15, versos 14 e 15. Primeira mentira: oração é coisa de mulher. Bill, que loucura, eu nunca imaginei isso, eu nunca pensei nisso. Isso não passa da minha cabeça, que oração é coisa de mulher. Realmente ninguém fala isso explicitamente, mas basta você olhar para o fruto que damos, que você vai ver se não é isso que a igreja está dizendo, ainda que não seja com palavras. É só você ver, não é só hoje não, na história, a predominância feminina nas rodas de oração e nas salas de oração.
nos círculos de oração. Quem aqui tem mais de 10 anos de igreja? Quem aqui tem mais de 10 anos e conhece os movimentos de oração das igrejas tradicionais, das igrejas pentecostais, os círculos de oração? Estou mentindo quando eu digo que a maioria esmagadora são irmãs que estão na reunião de oração? Ah, Bill, mas é porque a reunião de oração das irmãs é de tarde. Pois eu conheço um monte de igreja que a oração é sábado e é da mulher do mesmo jeito. Reuniões de oração que são depois do culto, antes do culto, predominância de mulher do mesmo jeito. Então a gente pode não dizer, verbalizar isso, mas isso está enraizado no meio da igreja. É isso que a gente está dizendo nas nossas atitudes. Ontem mesmo, apesar de poder já dar glória a Deus por ter visto alguns homens lá no nosso seminário de intercessão, acredito eu que já fruto do ensino, glória a Deus, temos que melhorar, mas tinha alguns homens, mas ainda assim predominância de mulheres. Por que isso, irmãos? E aí você começa a entender o fracasso de muitas famílias. Porque essa mulher, se ela não vier na reunião de oração, o marido não vem, às vezes nem na igreja, né? Então quem está sustentando essa casa nas costas? A mulher. Quem está desenvolvendo um sacerdócio nessa casa? A mulher. E o problema disso é de que essa não é a ordem natural. Não foi o que Deus estabeleceu. Tudo bem o homem passar por temporadas, se cansar, se ferir, até mesmo lutando pela sua casa, mas porque foi um homem de frente, um homem que lutou pela família, se feriu, se cansou. São dois porque se um cair, o outro levanta. Essa mulher vai se erguer, essa mulher vai se levantar e vai dar suporte. Mas dar suporte para quê? Para que esse homem se erga, não é para ele ficar deitado não. É por um tempo. Mas a norma não é essa. O que nós temos visto é mulheres que estão sempre de pé, a custo de muitas lágrimas, enquanto seus maridos não se posicionam para uma vida espiritual. A igreja atual, você pode não gostar do que eu vou dizer, mas é a pura verdade. A igreja atual está nas costas das mulheres. Não é só em reunião de oração não. Reunião de oração é onde isso fica mais evidente. Mas em outros ministérios, para fazer um mutirão, as mulheres dão um banho nos homens. Não todos. Você que está aí, pô, mas eu estou sempre, Bill. Calma, irmão. Se não estou falando de você, não estou falando de você. Descansa teu coração. Mas a gente vê nos mutirões predominância feminina. E aí a gente vê por que as famílias estão entrando em colapso. Quando nós lemos esse texto aqui, que você abriu, nós vemos a orientação de Deus, de como a presença deveria ser carregada. 14 e 15, vamos lá, no capítulo 15. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. No versículo anterior, o 13, vai estar falando que agora Davi decidiu consultar o Senhor para fazer do jeito certo, porque anteriormente ele não consultou a lei de Deus e tentou carregar a glória de Deus do jeito que ele queria, e o resultado não foi dos mais agradáveis. O resultado não foi bom. E agora ele decidiu consultar o Senhor, e quando ele consultou a lei de Deus, o que ele descobriu? Quem tem que carregar a arca?
os levitas, os homens, aonde? Nos ombros. A glória de Deus deve ser carregada nos ombros dos homens. Nós, homens aqui, precisamos nos erguer e colocarmos a responsabilidade dessa casa nos nossos ombros. As mulheres vão vir para cooperar, mas se elas não vierem, é certeza de que vai ser feito. Quando nós vemos a criação do Éden, quando Deus termina o Éden, Ele cria Adão e dá todo aquele jardim para que Adão cuidasse, para que Adão zelasse por aquele jardim. Então Adão já tinha mordomia do jardim sem a mulher. A mulher vem como ajudadora, ela vem como auxiliadora, mas aqui morre a nossa desculpa como homem. Ah, mas isso aqui a minha mulher não ajuda. Deixa eu dizer uma coisa para você, por mais dura que seja. É tudo responsabilidade nossa. É tudo nosso. Tudo responsabilidade nossa. A mordomia foi dada para nós. A obrigação de cuidar do jardim é nossa. Graças a Deus que as mulheres existem. Glória a Deus por isso. Mas se elas não fizerem, não dá você o direito de dizer é porque ela não está fazendo, porque no final das contas era para tu fazer mesmo. E hoje nós estamos vendo uma igreja que está escorada nas costas das mulheres. Glória a Deus por elas. Os nossos filhos que dão glória a Deus, meu irmão. Quantos filhos hoje aqui, jovens já, mas foram crianças na igreja e tem que dar glória a Deus pela mãe forte que teve, porque o pai foi um frouxo na vida com Deus. Tudo que você sabe sobre oração, sobre estar na presença, estar congregando, você aprendeu com a tua mãe. Essa história tem se repetido de família em família e nós temos que quebrar isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. A boca está onde no corpo? A boca está na cabeça. Quem é a cabeça do lar? Diz a palavra de Deus. O homem. Então quem deveria falar mais? Orar mais? A boca. E a verdade é que se as mulheres em muitos lares não se levantarem para orar, não tem oração. Porque os homens que deveriam ser cabeça estão com a boca fechada. E aí você quer cobrar, homem, uma submissão da sua esposa. E aí você, ao cobrar, tem uma submissão machista, porque você não tem autoridade para isso. Porque a autoridade de Deus, ela se manifesta através do serviço. A autoridade espiritual, ela vem através do serviço. Tem autoridade aquele que serve, tem autoridade aquele que dá a sua vida. Quando você não faz isso, e você cobra, tudo que você tem é imposição. Isso não é autoridade espiritual, isso é ser um ditador. Tem que ser assim, porque a Bíblia diz, mas tu não faz o que você tem que fazer. Você só sabe a Bíblia para falar o que a sua mulher tem que fazer. Mas e quanto àquilo que você precisa fazer? Se levante. Quer ser respeitado no seu lar? Comece a orar. Comece a ser um homem de oração na sua casa. Seus filhos vão respeitar você porque veem Deus na sua boca. Sua mulher vai respeitar você porque vê Deus na sua boca. Porque vê que você é um homem de Deus. E esse respeito aqui está intimamente ligado, misturado com honra. Ela vai dar honra a você, para você que tem problema com essa palavra respeito, porque ela já é sinônimo de abuso para alguns. Sua mulher vai te honrar, porque você honra a Deus, porque você é um homem de Deus. Seus filhos vão te honrar, porque você é um homem de Deus, porque você tem relacionamento com Deus. Então comece a se erguer, meu irmão, a orar pela sua casa, colocar as mãos sobre a cabeça dos seus filhos antes dele ir para o colégio, colocar a mão vez ou outra sobre a cabeça da sua esposa. Bill, eu não sei orar, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, sobre essa mentira. Você não consegue falar assim, eu te abençoo, mulher.
Eu te abençoo, meu filho. Você é uma bênção. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Já começa assim. Você não faz ideia como só a sua mão está sobre a cabeça da sua esposa. Numa frase tão simples como essa: eu te abençoo. Isso já vai trazer para ela um local de segurança. As mulheres aqui concordam com o que eu estou dizendo. Não precisa falar muito. Elas só querem saber que você está por elas, de que você está no mundo espiritual por ela. Ela não quer que você seja o pastor Bill. Ela não quer que você seja o líder de ministério. Ela não quer que você seja o pregador de Gideões de Camboriú. Ela só quer que você coloque a mão na cabeça dela para saber que ela está protegida. Então comece a fazer isso, meu irmão. Sua esposa ficou doente, você pode contar com o ministério de intercessão, sim. Você pode contar com o presbitério, com os pastores. Mas não antes de você ter colocado a mão sobre a cabeça da sua esposa, durante a madrugada, quando ela está dizendo que está com dor de cabeça, e dizer: em nome de Jesus, seja curada. Só isso, irmão. Só isso. A Bíblia é simples porque aí não tem lugar para desculpa. Não tem lugar para argumento. Porque se fosse ter que recitar alguma coisa decorada, talvez você teria algum argumento. Mas como é no nome de Jesus, não é pela quantidade de palavras, mas é pela autoridade que Deus te deu como homem. Então, meu amigo, como há poder numa imposição de mãos de um homem sobre a sua esposa e sobre os seus filhos? Não chame um pastor da igreja, não me chame se você não orou pela sua esposa. É você que tem autoridade primária sobre o seu lar. Faça isso como quem está pedindo apoio, quem está pedindo intercessão, um apoio a mais, porque você já está fazendo. Mas não dê autoridade do seu lar para outro homem. A autoridade primária do seu lar é sua. Amém? Nós precisamos, na hora que nós fomos aqui ter momentos de oração da igreja, ouvimos a voz dos homens. Deus deu uma voz mais grave para vocês. Deus deu uma voz mais forte. Sei que isso não é uma regra absoluta, mas na maioria é. E aí eu fico reparando que a igreja, mais mulheres, os poucos homens que tem não oram, a gente fica com uma voz feminina. O que está chegando aos céus, meu irmão? O nosso silêncio, homens. A nossa omissão. O que Deus está ouvindo? Se eu daqui de cima estou ouvindo predominância feminina, o que Deus está ouvindo? Deus está lá, cadê os homens? Cadê Adão? Será que a gente vai continuar como Adão, do mesmo jeito lá do início? Que devia estar do lado de Eva e não estava? Cadê Adão? Vamos, Adões. Sou pregador, estou com o microfone, eu invento palavra. E ninguém pode impedir. Se levantem, falem. Se tiver aqui 50 homens para 250 mulheres, se os homens começarem a orar aqui, as vozes deles prevalecem a voz das mulheres. Isso é como uma redoma, meu irmão, de proteção para as nossas filhas, para as meninas novas dessa casa. Há homens aqui de oração, há homens aqui posicionados que dão a sua vida em oração e no que for preciso pelas suas filhas. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Aleluia. Acho melhor eu parar, senão os homens vão me pegar lá fora. Segunda mentira que atrapalha uma cultura de oração. Intercessão, ministério de oração, é para alguns, ou seja, é isso mesmo, como eu disse, é ministério. Oração é ministério. Tem pessoas que foram chamadas para isso e outras não. Isso é uma grande mentira. Hebreus capítulo 10, verso 19. Hebreus 10, verso 19. Portanto, irmãos, quem aqui é irmão em Cristo aqui? Quem é que nasceu de novo? Então, ele não está falando aqui, portanto, apóstolos, portanto, evangelistas,
portanto, mestres, profetas, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Quantos estão habilitados a entrar na presença de Deus? Quantos? Todos. Todos os irmãos. Alguns dos motivos pelos quais vocês ficam com essa ideia de oração, é chamado, é para alguns. Um dos motivos é que vocês estão presos na velha aliança até hoje. Vocês estão com a mente com esse fermento, como se vocês estivessem na velha aliança, com os ensinamentos da velha aliança, com a realidade da velha aliança até hoje. Eu entendo que muitos de vocês vêm de comunidades de fé, que é raro pregar Jesus no púlpito. Se fala de Moisés, se fala de Davi, se fala de Enoque, se fala de Elias, e raramente alguém prega sobre Jesus. Pode pregar de Davi, pode pregar de Moisés, pode pregar de Enoque, pode, desde que chegue em Jesus. Até o final da mensagem tem que apontar Jesus, irmão. Jesus é o fundamento da igreja. Se não aponta, se não chega em Jesus, tem alguma coisa errada. A história está pela metade. Então muitos de vocês até hoje estão com essa cabeça presa lá na velha aliança, como se a história não tivesse continuado, como se uma nova aliança, uma nova história não iniciasse em Jesus. Na velha aliança, essa realidade aqui de entrar na presença de Deus era para alguns mesmo. Quem intercedia pelo povo? Sacerdote. Sacerdote. O profeta, raramente. O profeta ele é levantado para os interesses de Deus. Geralmente os profetas eram contra o povo. E eu estou falando de velha aliança, tá? Não estou falando de nova aliança, não. O profeta da nova aliança é outra história. Velha aliança, o profeta, geralmente ele era contra o povo, porque ele é levantado a favor de Deus. Agora, o sacerdote, Deus levantou a favor do povo. O sacerdote, ele era o intercessor, é aquele que entrava diante de Deus pelo interesse do povo, para abençoar pessoas, para orar, para sacrificar por elas. E agora, na nova aliança, todos nós, esse lugar que ele está falando aqui, entrar por um novo e vivo caminho, ele está falando do tabernáculo, do lugar da presença, onde só o sumo sacerdote entrava. E agora ele está falando, irmãos, todos vocês podem fazer isso. Por quê? Porque todos vós sois sacerdotes. Todos nós fomos feitos sacerdotes. Você tem irmãos em Cristo, às vezes mais maduros que você, autoridades para orar por você. Existe em algum momento da sua vida um peso nisso. Existe um benefício nisso quando você está fraco. Existe uma bênção que vem do corpo, que vem da liderança, do presbitério. Mas nada pode substituir o seu sacerdócio, a sua vida de oração. Ninguém mais pode te dar acesso a Deus, irmão. Por quê? Porque já foi te dado. Jesus te deu. Então para com essa mentalidade de alguém orar por você. Alguém que tem ministério, que tem chamado para isso. Para com isso. Para com isso. Você tem esse acesso. Você tem esse ministério. A Bíblia diz que todos nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. Todos. Todos nós somos chamados para esse ministério de reconciliar as pessoas, as coisas com Deus. E um dos meios de fazer isso, oração. Nós salvamos pessoas quando nós oramos. Nós transformamos a vida de pessoas quando nós oramos. Amém? Uma igreja, irmão, ainda falando do tópico 2, intercessão é chamado. Uma igreja, ela não pode ser muito maior. Não é muito maior do que a sua cultura de oração.
A igreja que é realmente relevante, nem sempre é a igreja do domingo. É a igreja que ora, irmão. É a igreja que está dentro da igreja. Se nós não crescermos a nossa cultura de oração, nós estamos fazendo o que aqui? Então uma igreja não é muito maior do que a sua vida de oração, do que a sua cultura de oração. Um outro motivo pelo qual alguns não oram é porque não se sentem crentes, não se sentem santos. Deixa eu te falar uma coisa, esse acesso aqui que nós lemos é através do sangue de Jesus, não é através do teu. Por melhorzinho que for o teu sangue, por melhorzinho que for as tuas obras, para Deus é trapo de imundícia. Não serve para nada, para absolutamente nada. É através da obra de Jesus que nós podemos nos achegar a Deus. Isso é lindo, que o cara mais santo da nossa igreja, ele não se achega diante de Deus por causa daquilo que ele faz. Ele se achega pelo mesmo motivo daquele que é o mais podre: o sangue de Jesus, a graça de Deus. Você nunca vai chegar nesse lugar que você almeja de santificação sem entrar nesse lugar da presença. Eu não me sinto à vontade para falar com Deus por causa daquilo que eu faço, por causa da vida que eu vivo, pois agora Deus vai ficar sabendo só quando você contar, né? Agora quando você contar, Deus ficou sabendo. Ei, irmão, principalmente você que é nascido de novo, se você é nascido de novo e está vivendo uma vida flertando com a natureza de pecado, caminhando pelo caminho da apostasia, mas ainda um salvo, acredito eu, o Espírito Santo está com você, irmão. O Espírito Santo está em todos esses lugares, e ainda que ele não estivesse em você, Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Quem poderá se esconder do Senhor? Se você colocar sua cama no mais profundo abismo, ali o Senhor está. No mais alto céu, ali Ele está. Você acha que o seu pecado escandaliza Deus ao ponto dele não te ouvir? Só tem uma coisa, irmão, que escandaliza Deus. Só tem um tipo de pecado que escandaliza Deus, e talvez seja esse que você está cometendo para esconder o outro: orgulho. É o seu orgulho que está levantando essa justiça própria aí. Eu não vou orar porque eu não mereço. Isso é orgulho. Você está colocando a sua opinião acima da opinião de Deus. Porque a opinião de Deus, meu irmão, é de que o sangue de Jesus é fiel e justo para te perdoar de todo o pecado e te dar acesso a Deus. Então erga a sua voz e comece a orar. Deus não pode fazer nada pelo orgulhoso. Por quê? Porque Ele não quer ajuda. Porque Ele está dando conta sozinho. E quando você não ora, você está sinalizando isso, que você quer resolver o problema sozinho. Então dê um primeiro passo. Ore. Ore. Fala com Deus. Começa a ter uma vida de oração. Cadê o Zé? O Zé se converteu lendo a Bíblia e fumando maconha. Um dia ele conta para vocês. Ele não sabia se as visões que ele estava tendo era Deus que estava dando ou era maconha. Não sabia. Mas a revelação de Deus venceu. Uma hora ele quis ficar só com o chá da raiz de Jessé. Aleluia. Não quis mais o chá da maconha. Orando, lendo a Bíblia. Quantos homens de Deus se converteram dessa maneira? Por quê? Porque não pararam. Deus vê uma fome nesse coração aí. Deus vê uma fome no meio dessa bagunça. De um cara que está fumando maconha e lendo a Bíblia. Tem uma fome escondida ali de Deus. Tem fome de outras coisas também. Por causa da maconha. Mas tem fome de Deus no meio. E Deus vê isso, meu irmão. E Deus salva o pecador, irmão. Deus salva o pecador. Mas você precisa dizer: eu preciso do Senhor. Isso é oração, Bill? Oração é falar com Deus, irmão. Eu preciso do Senhor, faça isso. Chama Deus a participar do seu dia. E eu tenho certeza que a presença de Deus, a graça de Deus vai santificar você. Que a cada dia a percepção da presença de Deus vai aumentando e tantas coisas não vão fazer sentido mais. Comece a orar, irmão.
Se você não ora porque não se sente crente, porque não se sente santo, eu tenho uma preocupação com quando você começar a orar. Porque quando você começar a orar, pode ser que você está orando porque se sente santo, porque você tem boas obras. E aí, meu irmão, por mais crente que você pareça, talvez você seja menos crente agora. Deu para pegar? Quem começa pela força da sua obra, vai construir sobre ela e vai se tornar o pior tipo de pessoa, um religioso que tudo está construído a partir das suas obras. Você precisa de Deus? Comece dependendo dele, meu irmão. E quando você tiver com as coisas crescendo, santidade se manifestando, você vai dizer: eu comecei dependente de Deus, então eu sei que foi Deus que fez, não foi as minhas obras, e eu oro mais ainda porque eu quero passar mais tempo com Deus. E aí você não vai ser o tipo de pessoa que fica na porta do reino determinando quem pode entrar e quem não pode, porque você foi o primeiro a entrar, sujo, tudo bagunçado, só com fome de Deus. Aleluia. Terceiro, oração é perigoso. Se eu começar a orar, eu vou ter problema com o diabo. 1 João 5,18. O que diz aí na parte B? Que aqueles que são de Deus, o diabo não pode tocar, meu irmão. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia em Tiago 4,7. Tiago 4, verso 7. O que diz aí? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas diz uma chave poderosa: sujeitai a Deus. O melhor lugar para você estar escondido, para ter vitória contra o diabo, é no lugar da oração, meu irmão. É consciente da presença de Deus. E tem uma coisa que a vida de oração te ajuda, é manter você consciente da sua vida espiritual. Você ajuda você a se manter consciente da presença de Deus no seu dia. Ainda que você não saia da presença quando você para de orar. Mas se você fica muito tempo sem orar, pode ser que você se esqueça que você está debaixo da presença. Então, vida de oração te lembra quem você é, lembra quem Deus você é. Mantenha sua consciência espiritual viva, consciente de Deus, da autoridade de Deus. Então, se você quer vencer o diabo, se esconda em Deus, fique em Deus. Esse negócio de eu vou orar e aí vai ter retaliação, irmão, se você está preocupado com retaliação, atira primeiro e mantenha o tiro constante, que não dá para o adversário nem botar a cabeça do lado de fora. Numa troca de tiro, meu irmão, por isso que às vezes você tem dois, para que enquanto um está atirando, o outro recarrega, para o quê? Manter o fluxo de bala indo naquela direção, para que o oponente não possa ter tempo, para que o oponente não possa se organizar. Então, se o seu medo é de retaliação, vem comigo retalhar o diabo, meu irmão. Esse é o papel da igreja, retalhar o diabo. Inverteu-se as coisas, agora é a igreja que está com medo do diabo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque a igreja se movimenta, ela invade, as portas não saem do lugar, a porta não se move, quem se move é a igreja. Vamos lá. 4 e último. Eu não sei orar. Por isso que eu não oro. Essa é uma grande mentira. Eu não sei orar. Irmão, o que você talvez não saiba é ter a performance das pessoas que você admira. Das pessoas que oravam antes de você começar, de quando você chegou na igreja, você viu orando. Talvez o que você não saiba é ter a performance que você admira. Mas orar, você sabe, irmão. Não tem como não saber orar. Porque orar é só falar. E tu fala pra caramba.
fala o dia inteiro, você fala com um monte de gente. Você fala sobre tudo, você fala até do que não deve. Você fala até mais do que você devia. E orar é o quê? Falar com Deus. À medida que você vai amadurecendo no ensino da oração, você vai descobrir tipos de oração, níveis, cada vez mais profundos. Mas começar a orar, botar o pé na água. Vou dizer algo aqui. Em águas mais profundas, veio aqui agora. Em águas mais profundas, você precisa ter algum tipo de instrução para nadar. Mas na beira da praia, meu irmão, qualquer lambarizinho é peixe. Qualquer um se vira. Cadê os juiz-foranos aqui que vão para a praia e não sabe nadar? Alguém fala para você assim, cuidado que a maré é forte. Aí você já diz na sua mente, não vou nem chegar lá. Só quero ficar ali, na beirinha. Você não precisa ser surfista para entrar no mar, meu irmão. Você não precisa ser surfista. Você só precisa entrar. E a beleza da dinâmica do reino de Deus é de que essa instrução não é pesada, porque é o próprio rio que te ensina. Aleluia. Pegou? Você entra no mar, passa 1 ano, 2 anos. O que está acontecendo, gente? Estou nadando. O próprio rio de Deus te conduz. O próprio Espírito de Deus te conduz e vai te ensinando todas as coisas. Mas o primeiro passo de fé, de abrir a boca, o Espírito Santo não vai abrir a boca por você. Nem mesmo lá em Atos dos Apóstolos, irmão, no descer do Espírito Santo, diz que línguas de fogo foram vistas sobre eles. Deus concedeu para cada um deles uma linguagem espiritual. E eles começaram a falar. Eles precisavam abrir a boca, eles precisaram falar. O Espírito Santo concedeu, mas o Espírito Santo, nem na oração no Espírito, hein, gente? Nem na oração em línguas é Deus que mexe a sua boca. Para com esse negócio estranho. E tem gente esperando. Eu não oro em línguas ainda, porque eu nunca senti a minha boca ser tomada pelo Espírito Santo e ele começar. Graças a Deus, esse negócio não aconteceu comigo, não. Coisa louca, meu irmão. Ser crente já é tão doideira. Você ainda quer que a sua língua comece a bater na sua boca involuntariamente? Não é assim que acontece. Você ouve no Espírito e manifesta. Quando você vai orar para o enfermo, o Espírito Santo aposta, o dom de cura vem. Aí o Espírito Santo aposta do seu braço e aí você vai indo. Eu não quero, hoje não. Aí alguém, o que está acontecendo? O dom de cura está manifestando. Quando vê, eu já estou orando. É assim que acontece. Por que a oração tem que ser assim, gente? Por que a oração, orar em línguas tem que ser assim? Sua língua começar a bater na boca involuntariamente. Alguns estão tão imersos numa experiência que nem percebem que é eles que estão mexendo na língua, só isso. Mas é eles. Estão ouvindo o que foi concedido e estão liberando. Então olha só, até a oração no Espírito, pega isso, até a oração no Espírito, a oração em línguas, a oração mais espiritual que nós podemos fazer, você tem que abrir a boca. Então comece, abra a sua boca. A boca fala o que está cheio o coração. Do que o teu coração está cheio? Você ama a Deus? Deus, eu te amo. Pronto, que bênção, tu já está orando, aleluia. Viu? Deus, abençoa o meu dia. Deus, abençoa a minha esposa. Está orando, irmão. Mas Bill, fulano, isso é aquilo. Isso é performance. Se a vida do outro, só ora, meu irmão, só começa. Alguns dos motivos pelo qual algumas pessoas não têm vida de oração, não é porque não sabem orar. Algumas acreditam nessa mentira que não sabem e por isso não sabem. Por isso não fluem, porque acreditam nessa mentira. Agora você já entendeu que isso é uma grande mentira. Todos vocês sabem orar. Todos vocês aqui sabem orar. Agora, alguns outros motivos que levam as pessoas a não orarem.
Você não ora porque o seu coração está ressentido com tantas coisas e não pode cooperar com Deus. Você não ora porque você tem tanto ressentimento aí que você tem medo de quando você for falar, você falar a partir disso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus já sabe de tudo isso. Quer arrancar isso aí? Comece a botar para fora. Comece a botar para fora a sua dor. Bill, se eu começar a orar vai ser só reclamação, porque eu estou sentindo tanta dor. Pois a melhor pessoa para você fazer isso é com Deus. A murmuração nasce quando aquilo que você deveria falar com Deus, você começa a falar com todo mundo. Começa a falar aos quatro ventos. Porque aquilo que é murmuração, quando é colocado diante de Deus, pode ser um lindo salmo. Aleluia! Diante da pessoa certa, pode ser um lindo salmo. Vai ler os salmos. Vai ler os salmos lá, o que está escrito lá? Estou cercado por touros. Estou sentindo dor, os meus ossos doem de tanta tristeza. Mas ele está falando isso para quem? Está falando isso ao Senhor. Agora, a mesma coisa feita no meio de um deserto, inflamando todo mundo, a língua solta, botando fogo em todo mundo, adoecendo quem não estava doente, transmitindo doença, é murmuração. Aquilo que deveria ser dito ao Senhor e está sendo dito aos quatro ventos. Então comece, está com o coração machucado com muita coisa aí, muita coisa mal resolvida, começa a colocar isso diante de Deus. Começa a botar para fora com quem pode te curar. Outro motivo, talvez a sua boca esteja ocupada, opinando sobre tudo e todos. Você está sempre falando sobre tudo e todos. Você tem sempre uma opinião. Talvez já esteja se tornando esse murmurador que eu falei. Não gasta as 2.000 e não sei quantas palavras, sei lá. Diz que o homem tem uma quantidade, a mulher tem outra. Não gasta um bocado das suas palavras com Deus. Aí você gasta criticando tudo e todos, toda hora. Falando da vida de todo mundo. Como é que essa boquinha vai trabalhar a serviço do Senhor? Como é que essa boquinha vai trabalhar a serviço do reino de Deus? Tão ocupada com coisas amargas. Como é que de uma fonte vai sair água doce se jorra o tempo todo água salgada? Lembra o que nós falamos recentemente, meu irmão? Deixa Deus santificar a sua boca. Uma coisa que eu coloquei aqui, que é muito forte. O perigo daqueles que não gastam o seu tempo na oração, como nós ensinamos recentemente na profecia, aqueles que não dão a sua língua a serviço do rei, a serviço do Senhor. Lembra o que nós ensinamos aqui recentemente? Quem pode controlar a língua? Ninguém, só o Senhor. Se ela não tiver em submissão a Deus, se ela não estiver debaixo do governo de Deus, ela vai fazer besteira. Ela vai fazer besteira. Se a língua não está para a oração, se a língua não está para a profecia, se a língua não está a serviço do reino, ela vai trabalhar para o diabo, meu irmão. Estava falando com a minha esposa. O escândalo, geralmente, na vida da igreja, ele não vem por quem pecou. O dano, se é um exemplo, um esposo, uma esposa que trai, a esposa trai o seu marido, ou o marido trai a sua esposa, o filho que comete uma iniquidade, aqueles que estão em volta, que estão envolvidos, vão sofrer o dano. Mas o escândalo, geralmente, ele não vem por meio de quem pecou. Sabe por quê? Porque os boca mole não deixa. Não dá tempo nem do escândalo vir de quem pecou, meu irmão. Porque eles são promotores do inferno. Eles levam a notícia, eles falam nos quatro cantos. Ficou sabendo disso, ficou sabendo daquilo. É aquela linguinha que eu falei, que nem eu falei não, né? A palavra de Deus disse que por meio dela começa um incêndio. Irmão, às vezes o incêndio não começa pelo pecado do fulano. O incêndio começa pela boca do ciclano.
que começa a falar isso aos quatro ventos. Eu não entendo o porquê. Eu não entendo qual é a edificação que isso traz. E se você tiver a resposta, você me ensina. Porque deve ter um motivo pelo qual você pratica isso. A edificação do seu irmão, a edificação do corpo de Cristo, que não é. Aí eu não entendo isso. Aí começa esse incêndio. Se o fogo não for alimentado, meu irmão, ele apaga. Existe um fogo estranho na iniquidade. Não estou dizendo, não estou aliviando aqui para a iniquidade, não. Para o pecado cometido. Existe um fogo estranho ali. Mas se o fogo não for alimentado, ele apaga. Presbitério resolve. Discipulador resolve. Quem tem o dever de direito, vai ali, apacenta, faz o que tem que ser feito. Cumpre as ordenanças bíblicas. Agora, se essa chama for alimentada, e muitas vezes é alimentada pela a língua que deveria estar para edificação, a língua que deveria estar para oração, a língua que deveria estar buscando algo para dizer que exaltasse o corpo de Cristo, a beleza da igreja, que exaltasse o Senhor. Essa língua começa a alimentar esse fogo, e aí traz escândalo. E muitas vezes os pequeninos se desviam, não por causa de quem caiu, ainda que quem caiu tem a sua culpa, porque se ele não tivesse feito, também não tinha chegado. Tem a sua parcela, mas saiba que aquele que fala e que leva a notícia até o pequenino, tem a sua parcela também. E é um Zé Goiaba, porque tu não cometeu nada e está participando. A carnalidade foi feita pelo outro, e tu vai pagar a conta junto. Muito inteligente. Muito inteligente. Tu nem a lenha tu fez, mas quis participar, quis se associar, porque a língua não está a serviço da oração, irmão. Coloque a sua língua a serviço da oração e da edificação do reino. Amém? Se coloque de pé no seu lugar para a gente fazer o quê? Orar. Aleluia. Mais uma vez nós vamos orar para que o fogo de Deus venha dentro de cada um de nós, arranque toda a raiz de amargura. A boca fala que está cheio o coração, não adianta brigar. Está falando besteira, tem besteira nesse coração. Gasta tempo demais falando da vida dos outros, tem o que não devia nesse coração. Então vamos orar para que o fogo de Deus, fogo do Espírito, santifique, cure seu coração doente, cure em nome de Jesus, que aí a sua língua ela vai falar o que está dentro. E eu quero lembrar o que eu disse aqui recentemente, irmão, você tem um espírito nascido de novo, conecta a sua língua ao Espírito, tira essa conexão da sua língua só com a sua alma, com a sua carne, bota a sua língua a serviço do Espírito, bota a sua língua para falar o que está no seu coração espiritual, no seu homem nascido de novo, e deixa, através da língua você vai construir fora também, você vai construir na vida dos outros, pensa, mas vai construir melhor a sua vida também, vai cooperar para a sua santificação, em nome de Jesus, Senhor. Fogo de Deus, fogo de Deus. Oh Espírito Santo, quem pode nos ensinar a orar? Quem pode? Não é o pastor. O pastor pode fazer isso debaixo da orientação do Espírito, mas o ensino puro, o professor da vida de oração é você, Espírito Santo. Então nos ensina a orar, nos ensina a orar. Nós não podemos passar tanto tempo sem falar com o Senhor e não temos saudade. Ah, Jesus, tem tantos intercessores aqui sendo travados por essas mentiras. Tem um intercessor aqui, um homem que tem um coração que pulsa de amor pela presença de Deus, mas não bota para fora porque acha que não sabe orar. Em nome de Jesus, essa mentira caiu, que esse homem abra a boca. Na simplicidade dele, esse lar vai ser abençoado, essa esposa vai ser guardada, aleluia. Seus filhos vão ter o privilégio de ver o seu pai orando, aleluia.
A oração mais linda que um filho pode ver não é a oração de um avivalista que veio dos Estados Unidos pregar, mas é a oração de um pai, mais simples que seja, é um pai que diz: eu te abençoo, meu filho, você é uma bênção. Aleluia! E aí você vai aumentando o nível, vai pegar a palavra, vai procurar um salmo e vai ler ele, profetizando sobre a sua família. Guerreira de oração, ministra da palavra, que tem abençoado esse corpo, abençoado essa casa. Glória a Deus por elas. Aleluia, Pai. Obrigado por essas mulheres fortes que amam o Senhor. Marias que quebram o seu vaso de perfume aos teus pés e não se importam com mais ninguém. Obrigado, Jesus, por essas mulheres ousadas, famintas pela sua presença. Mas nós chamamos a existência, com toda a honra e respeito às mulheres dessa casa, nós chamamos a existência os apóstolos dessa casa, os 12, nós chamamos a existência os diáconos, que eram homens que foram levantados, aleluia. Não que mulheres não possam servir ao Senhor, mas naquele dia os homens estavam na fileira de frente, estavam na frente. Nós oramos em nome de Jesus: ergam-se homens, ergam-se homens cheios do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Nós chamamos a existência esses homens. Nos primeiros anos da igreja, nós vemos ali mártires, homens. Vemos na história da igreja mulheres que morreram pela causa do Evangelho, mas as primeiras sementes de sangue derramado foram dos homens. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que isso caia como uma revelação espiritual no coração dos homens dessa casa. Nós nos cansamos também, mas seremos os últimos a tombar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nossas mulheres vão nos segurar, não porque sempre estamos deitados, mas porque de tanto lutar, às vezes nós estamos fracos e cansados, e precisamos do colo delas para deitar, para poder receber força, para receber renovo. Mas as nossas mulheres vão se acostumar a nos ver mais de pé do que deitado. O único lugar que as nossas mulheres vão nos ver prostrado dia e noite é diante do Senhor, em nome de Jesus. Homens que os filhos abrem a porta do quarto e eles estão de joelho diante do Senhor. Aleluia! Ontem eu dei glória a Deus, tantos jovens no seminário de intercessão, jovens solteiros. Aleluia! Oração não é coisa de gente que não tem o que fazer. Com certeza teve alguém aqui com a mentezinha machista. As mulheres oram mais porque elas ficam em casa. Para, meu irmão, esse tempo já passou. Que tem de mulher aqui que trabalha, inclusive mais do que homem. E se isso aí fosse verdade, nós teríamos alguns homens. E nem isso a gente tem muitas vezes. É mulher que virou a noite trabalhando, ainda cuidando de filho, e vem aqui lavar templo. Eu sei do que eu estou falando. Para de ficar acreditando naquilo que te convém, para você ficar no lugar que você quer ficar. Oração não é coisa de quem não tem o que fazer, não, meu irmão. Oração é coisa de quem está ocupado nas coisas de Deus, que ama as coisas de Deus. E essas mulheres têm um zelo pelo Senhor. Não desonra isso não, elas têm um zelo pela obra de Deus, que muitos de nós precisamos aprender. Jovens solteiros, cheios das urgências da juventude, como Paulo diz para Timóteo: Timóteo, cuidado com as paixões da mocidade. Jovens cercados de urgências, de paixões, de muitas vozes, preferiram vir para cá para aprender sobre intercessão. Nós temos no ministério de oração hoje um adolescente, o processo para entrar no ministério de intercessão é um pouco lento, rígido. E ele passou por todo o processo, há um ano está ali, no ministério de intercessão. Aleluia, aleluia. E em breve vai ser as nossas crianças que vão compor o ministério de intercessão. É isso. Essa ideia de grupo de oração é só mulher, ou então mulher mais velha. Tanto que quando a
a gente fala de ministério de intercessão, a gente já fala assim, irmãs do coque. Cadê a gente? Cadê os homens do manto? Então vamos arrumar um nome para nós aí. É porque não nos viram na história. Não nos viram nessa brecha. E aqui, graças a Deus, está lá um adolescente. Que venham outros, que desde lá das bases eles já amem orar pelas pessoas. Aleluia! Em nome de Jesus, é uma semente, meu irmão. É uma semente. E nós, mais velhos dessa casa, não vamos perder para um garoto desse de jeito nenhum, meu irmão. Vamos nos erguer em oração. Vamos dar a nossa voz pela nossa casa, por essa igreja. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo, procure trabalhadores aqui hoje. Aonde tiver alguém dizendo amém no coração, levanta esse homem. Levanta esse trabalhador. Levanta esse trabalhador. Se ele está dizendo eis-me aqui, conta com ele. Você, homem, diga comigo, eis-me aqui, Senhor. Vamos lá de novo, homens, eis-me aqui, Senhor. Pela minha casa, pela minha família, pela tua igreja, pelo teu reino. Eis-me aqui, Senhor. A minha vida está à disposição da minha família, da tua igreja, do teu reino. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Faça assim com as suas mãos. Se você está perto da sua esposa hoje, namorado não vale não, tá? Namorado, quem põe a mão, você pode orar para a sua namorada, claro que pode, mas esse lugar de autoridade que nós estamos falando aqui, de homem na vida de uma mulher, de uma casa, ainda é do pai dessa menina. Amém? Os pais agora estão, aleluia, o cara chegou agora, vai sentar na janela. Então você que está com a sua esposa aqui, sua esposa, enquanto eu dou a bênção, coloque a mão sobre a cabeça da sua esposa. Vamos fazer isso juntos. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês, através de vocês, hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente, intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo e reinem vida. Deus abençoe.